Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Seja bem-vindos aí a mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é de revisão, tá? Para a verificação global de vocês. Nós vamos revisar um pouquinho sobre o que seria cidadania, vamos falar sobre solidariedade. Mais na frente também nós iremos abordar a cultura de paz, relembrando a cada um de vocês que essas aulas já foram ministradas, já foram dadas, tá? Vocês podem estar aí também revisando essas videoaulas também que ficam aí gravadas no Classroom, tá certo? E nós vamos iniciar a nossa revisão de hoje refletindo sobre o que seria ser a cidadania. O que é cidadania? Eu creio que se nós estivéssemos aí na nossa aula de revisão ao vivo, cada um de vocês iria me dizer o que seria cidadania, porque eu creio que você já sabe. Nós vamos entender o que é cidadania, tá? A cidadania, pessoal, ela é uma conjunção entre os direitos políticos, civis e sociais. Só que, para nós denominarmos cidadania como uma conjunção entre direitos políticos, civis e sociais, eu quero dizer para vocês que essa cidadania ela vai muito mais além do que só direitos, tá bom? Porque votar também, quando você vota, você também está exercendo a sua cidadania. Então, essa conjunção dos direitos políticos, civis e sociais denomina-se cidadania. Só que nós vamos perceber que a cidadania ela vai muito mais. Por quê? Por que cidadania é muito mais do que só direitos e deveres? Porque ela é uma construção. E essa construção da cidadania, pessoal, tem que ser uma construção coletiva e constante. Tá certo? Dentro da cidadania, onde os cidadãos vão buscar os seus direitos, fazer cumprir seus direitos e também o cumprimento dos seus deveres, tá? Tem que ser uma construção coletiva e também constante, tá certo? Essa cidadania, pessoal, ela só vai existir, tá? E ela só existe quando há participação do cidadão. Então, dentro da cidadania, o meu papel como cidadão é participar de que forma ativa, tá? Me preocupar com os problemas do meu bairro, da minha comunidade, da minha cidade. Porque a cidadania, ela deve ser ativa, tá? Eu não posso ser um cidadão passivo, não. Eu tenho que ser um cidadão, ativo. Então, a cidadania, ela deve ser uma cidadania ativa, aonde o indivíduo ele deve cobrar, onde você deve cobrar, propor, pressionar todo o tempo. Estamos aí em uma eleição este ano, para escolher aí vereadores e prefeitos do nosso município. Então, a cidadania é isso, tá? É a todo momento você propor e pressionar, você precisa cobrar. Você vai votar e vai escolher. Vocês ainda não têm idade, mas os pais de vocês têm. Mas vai chegar o momento que vocês chegarão em uma idade também de fazer as escolhas dos candidatos de vocês, não é assim? Então, você, no momento em que fez aquela escolha, você agora como cidadão, vai exercer a sua cidadania no exercício de cobrar, de acompanhar e também propor melhorias para o seu bairro, tá certo? Então, nós vemos que um verdadeiro cidadão, ele está sempre em busca de uma construção coletiva e de uma sociedade mais justa. Lembra que quando nós tivemos essa aula, eu perguntei para vocês o que seria ser uma sociedade mais justa? Alguns de vocês responderam que ser uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, onde não havia preconceito, discriminação, onde todos seriam respeitados, tendo os mesmos direitos. Então, para que nós venhamos a ter essa sociedade mais justa, ela precisa estar sendo construída coletivamente. Então, o cidadão, ele precisa buscar essa construção dentro da coletividade.
Porque a cidadania não é só os direitos e deveres, não. Também vem a questão da consciência, que nós devemos esforçar para construir, né, através das nossas pequenas ações. Seja qual for essa ação, mínima que for, pequena que for, ela estará com certeza contribuindo para o exercício da cidadania, tá certo? Ser cidadão, né? Eu creio que vocês já ouviram falar muito essa expressão, fulano é um bom cidadão. Então, o que seria ser um cidadão, né? Ser cidadão, pessoal, dentro dessa cidadania, é justamente ter a consciência de que você é sujeito de direitos e de deveres. Porque assim como nós temos os nossos direitos, mas também temos deveres a cumprir, sendo participante ativo de uma sociedade. Então, eu volto a repetir que a cidadania ela deve ser exercida ativamente. Então, o verdadeiro cidadão, ele vai procurar exercer a cidadania de forma ativa, participativa, tá? Ele vai ter essa consciência de que ele é sujeito também de deveres dentro de uma cidadania, ok? Aí, falando de cidadania, como nós estamos falando a todo momento, né? De consciência, de buscar, de ter direitos, de cumprimento de deveres, né? Vamos falar de solidariedade, que tem tudo a ver com a cidadania. Exercer a cidadania de forma ativa, não foi assim que nós aprendemos? Então, a solidariedade. O que é ser uma pessoa solidária? Nós devemos entender que vai existir uma diferença entre a caridade e a solidariedade, que é o que nós vamos ver mais à frente. Então, a solidariedade, pessoal, nós podemos definir ela como a afetiva prática do amor. Porque um ser solidário, uma pessoa que se diz ser solidária, ela carrega o amor nela, tá? Esse amor incondicional, ela não vai pensar em quem ela vai ajudar ou fazer as escolhas, discriminar. Não, incondicionalmente ela vai ajudar por amor, tá certo? É a questão da generosidade, né, humana. É uma sólida comunhão entre as pessoas produzindo benefícios mútuos. Então, ela vai se preocupar com o outro. Dentro da solidariedade, eu não vou ajudar por pena, mas por amor, tá? Porque nós precisamos um dos outros e somos seres humanos. Então, quando é que você pode ser considerado uma pessoa solidária? Você saberia me dizer? Você diz assim, eu sou uma pessoa solidária. Será que realmente você é uma pessoa solidária? Ou você é uma pessoa que apenas pratica a boa ação dentro da caridade? Porque você só será solidário quando você se deixa em segundo plano por algum instante para priorizar uma pessoa que precisa de ajuda. Ah, professora, eu não entendi, eu vou explicar. Uma pessoa solidária, ela esquece dela mesma e naquele momento ela está priorizando o outro que está precisando de ajuda. Então, uma pessoa solidária é aquela que se doa, tá? É o que nós vamos refletir dentro da caridade, que a caridade você doa alguma coisa, e ser solidário não, você está participando da ação. Então, você se deixa de lado, esquece um pouco de você e vai pensar no outro. Por exemplo, você é solidário quando você faz doação de sangue. Você é solidário porque você está participando da ação. Você é solidário quando você faz uma doação de algum tipo de órgão. Você não está participando da ação? Aí é uma solidariedade. Quando você é voluntário em alguma ONG, você está participando da ação. Você está se esquecendo um pouco de você mesmo. E agora, naquele momento, você está pensando no outro. Você está pensando na necessidade do outro, não na sua. Entenderam? Aí a solidariedade, pessoal, traz algumas características, né? A solidariedade, ela é incondicional, tá? Você não está pensando em fazer para receber nada em troca, não. Independente de quem seja, da cor, da raça, da pessoa, ela é incondicional. Você não faz pensando em querer nada em troca.
ela é misericordiosa, né? Ela possui amor, porque o amor é uma das virtudes, né, mais bela que o ser humano tem que exercer, a virtude do amor, né? E ela possui também a compaixão, que essa compaixão não significa pena, porque pena é um sentimento ruim, que nós não devemos ter por ninguém, tá certo? Então, lembre-se, ser solidário tem que ser por amor, não por obrigação, tá certo? Caridade ou solidariedade? Que eu quero que vocês, eu acabei de explicar aqui, vou enfatizar mais ainda a diferença de uma pessoa caridosa para uma pessoa solidária. Veja aí, preste bastante atenção. Tem uma frase, tá, de Eduardo Galeano, que eu achei bastante interessante, que ele diz assim, olha, eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Aí você poderia estar se perguntando, mas qual seria a diferença, não é mesmo? Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. A solidariedade, ela é horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito que aprender com as outras pessoas. E eu analisando e refletindo, pessoal, resolvi trazer para a sala de revisão de hoje, porque tem tudo a ver com o que nós estamos abordando de solidariedade. Realmente, se nós pararmos para refletir nesta frase, nós iremos entender a diferença de praticar, aliás, a caridade e ser uma pessoa solidária. Nós vamos entender, tá, que a caridade, ela é uma ação, como eu já falei, que também pode ser definido como um ato benigno, porque é um ato também bom, que vai ajudar a necessidade de outras pessoas, tá? Nós estamos ajudando, por exemplo, doar roupas para o abrigo, é um ato de caridade. Você está fazendo uma doação. Já na solidariedade, é o sentimento de você querer ajudar outras pessoas. Então, você já está sendo solidário. A palavra solidariedade, pessoal, ela tem origem francesa e significa responsabilidade recíproca. Tá vendo aí a diferença? É por isso que uma é vertical, outra é horizontal. Tá? Então, dentro da solidariedade, você está, digamos assim, querendo ajudar e participando da ação. Aí eu citei exemplos, veja aí. Doar brinquedos para o orfanato seria solidariedade ou caridade? Você apenas está doando, você não está participando da ação. Então, seria uma caridade, tá? Já quando você se propõe ser um voluntário em uma casa de repouso para idoso, já não é uma caridade, é um ato solidário, porque você participa da ação. Deu para vocês perceberem a diferença? Eu quero que vocês leiam bastante sobre isso e reflitam, porque lá na verificação de vocês, terá alguns questionamentos sobre essa diferença de ação, para você justamente lá dizer que ação é essa, se é uma ação de caridade ou se é uma solidariedade, tá certo? Mais alguns outros exemplos para ficar mais claro para vocês de relação ser solidário e fazer caridade, né? A caridade, eu já expliquei que a ação é doar roupa, brinquedos, objetos. Você está doando, ajudando alguém, mas não participando, não é assim? A solidariedade, você está dentro da ação. Aí a gente já citou aqui a doação de órgão, doação de sangue, não foi assim? Ser voluntário, que também é um ato solidário, tá? E como é que nós podemos ser solidários na nossa comunidade? Existem muitas formas de nós podermos ser solidários, praticar a solidariedade. Aí você poderia se perguntar, mas como eu posso ser uma pessoa solidária? Eu não quero só praticar caridade. Há inúmeras formas de sermos solidários. Só precisamos simplesmente de força de vontade. Olha aí, forma de ser solidário. Visitar as pessoas que se encontram em momentos de solidão. Aí você está ali dando um apoio àquela pessoa, você está sendo solidário. Dar um pouco do nosso tempo, tá? Doar sangue, participar de ações de angariação de fundos. Aí você está dentro da ação buscando
tá certo? Bem participativa, exercendo a sua cidadania. E por que ser solidário? O ser humano ele não consegue viver sozinho. Todos nós precisamos sempre um dos outros, vocês concordam? Nós sempre precisamos um dos outros. Nós não vivemos isolados, graças a Deus, né? Então, nós precisamos ser solidários, tá? Porque devemos ser para ajudar todas as pessoas, para a gente se sentir feliz, no mínimo, né? Uma vez na vida. A gente favorecer, pessoal, ajudar o outro, isso é muito lindo e importante. Quando nós somos pessoas solidárias, que nos preocupamos com o outro, estamos dentro de ação solidária, eu proponho ali um pouco do meu tempo de ir para um abrigo, contar uma historinha infantil para as crianças, levar alegria para elas. Eu estou praticando a solidariedade. Então, isso vai também me ajudar, tá certo? Isso vai trazer também alegria ao meu coração de poder ajudar a quem precisa. Ser um voluntário numa casa de repouso, em hospitais que ajudam crianças com câncer. Então, existem muitas formas de nós sermos, né, voluntários e de praticarmos a solidariedade, tá? Veja aí, ó, a beleza das pessoas está na capacidade de amar e encontrar no próximo a continuidade do seu ser. E também reconhecer que nessa vida você estará sempre precisando de alguém e sempre terá alguém precisando de você. Tá sempre, tá vendo? Nós não somos autossuficientes de acharmos que nós não precisamos de ninguém. Tá certo? Sempre encontraremos pessoas que estejam precisando de nós e sempre nós estaremos precisando de alguém. É por isso que a solidariedade, ela tem que permanecer em nós como cidadão. Como ser cidadão, exercer a sua cidadania em solidariedade. Certo? Agora, outro assunto também que vai estar presente na verificação global de vocês, sobre a cultura de paz. Lembra que nós falamos sobre a cultura de paz? E o que seria essa cultura de paz? Como ter paz em um mundo em que as pessoas são tão egoístas, que só pensam em si mesmo, que não estão se preocupando com as outras? O que seria essa cultura de paz? Vamos ver? A cultura de paz. A cultura de paz, pessoal, consiste em valores, né, e atitudes de comportamentos que rejeitam qualquer tipo de violência. Existe a violência física, existe a violência doméstica, tá? Existe a violência psicológica. Então, a cultura de paz ela é contrária a qualquer tipo de violência, qualquer tipo de conflito, tá certo? Ela vem tratando justamente, né, o diálogo, a negociação. Então, a Unesco, né, ela deu uma definição para esse termo cultura de paz, tá? E a Unesco, ela define a cultura de paz como comprometimento de promover e vivenciar o respeito a uma vida digna, tá certo? De cada pessoa, né? Sem haver discriminação, preconceito ou rejeição de qualquer forma, ou a rejeição de qualquer forma de violência. Então, a Unesco, ela traz algo de dignidade, sem haver discriminação. Ela é contra qualquer tipo de violência também. Veja aí no slide que nós estamos vendo aí essa declaração da Unesco de 1998, que também repassa para o ano também que nós estamos. Mas como podemos promover a paz? Pense aí, como você acha que cada um de nós podemos promover a paz? Que a paz vai depender também de cada um de nós, do diálogo, não é assim? Nós vamos perceber que essa promoção da paz, para nós fortalecermos e promover uma cultura de paz, pessoal, tem que ser por meio da educação, tá? Do diálogo, da cooperação. Por que muitos países estão se enfrentando em conflitos armados, as nações? Porque não procuram ter diálogo, que não se tem educação para isso, não cooperam umas com as outras, nações mais fortes, né, batalhando contra as nações, que são os países desenvolvidos, contra os países que estão em desenvolvimento, tá certo? São as potências, né, lutando, e essas guerras acontecem pelo poder, pelo avanço de fronteiras, né, muitas vezes pela ambição.
de quem está à frente desse país, dessa nação, não é assim? Eles não têm um compromisso, né, para haver uma solução pacífica desses conflitos. Aí surge a guerra. É o que nós não queremos, guerra, mas sim a paz. Aí o desafio e a responsabilidade de cada um na construção da paz. Você sabia que você é responsável pela construção da paz? Eu sou responsável pela construção da paz. A paz começa, pessoal, dentro da nossa casa, do nosso bairro, da nossa escola, através das minhas atitudes, das minhas ações. Ações essas que não gerem violência, tá bom? Aí sim, junto nós iremos construir um mundo melhor, onde todos serão felizes, sem guerras, sem discriminação. Eu coloquei aqui 6 pilares da cultura de paz, né? O primeiro seria respeitar a vida. Será que em um conflito de armamento, de guerra, alguém está respeitando a vida? Não, porque haverá mortes. Rejeitar a violência é um dos pilares da cultura de paz. Rejeite qualquer tipo de violência, de agressividade. Ser generoso. As potências, países desenvolvidos, muitas vezes não são generosos, né, com os países em desenvolvimento, que passam fome e miséria. Ouvir para compreender, aí entra o conflito, porque não para ouvir, para entender o problema do outro, tá? Preservar o planeta também entra dentro dessa cultura de paz, que nós precisamos ter um planeta saudável. E redescobrir a solidariedade. Tá certo que em plena pandemia, eu creio que muitos, né, redescobriram nessa época de Covid-19 a verdadeira, né, responsabilidade de ser solidário, que seria uma solidariedade mesmo, não ficando só na caridade de doação de cesta básica de alimentos. Aí, falando de cultura de paz, a gente não pode deixar de falar da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? Que vocês já sabem, acabei de falar o que seria a ONU, tá? Em um momento, pessoal, de profundas perdas materiais e humanas, né? Principalmente na Europa, na época da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra, no período que o Japão também ele foi arrasado com a bomba atômica, né? Onde veio a destruição de Hiroshima e Nagasaki, que vocês também já estudaram sobre isso, sabe? Houve uma necessidade de se criar um projeto muito grandioso, tá? Com representantes dos países, né? Empenhados em quê? Em promover a paz mundial. Então, em 24 de outubro de 1945, foi criado a ONU. No início, com 51 países membros, né? Que hoje conta já com 193 países, bem mais já. E o objetivo era justamente promover a paz entre essa nação, porque a missão da ONU veio por meio destes representantes promover a paz, tá? O desenvolvimento sustentável, porque o desenvolvimento sustentável ele está priorizando também a vida, porque está priorizando o meio ambiente. Monitorar também o cumprimento desses direitos humanos, a ONU faz isso, vocês percebem, né? Ela também muito presente em relação à questão das liberdades fundamentais. Ela organiza as reuniões e conferências em prol todos esses objetivos. Então, existem os representantes dos países, tá certo? E eles lutam e promovem essa paz que nós falamos aqui, tão esperada no mundo. E falando de paz, né, se tem os símbolos da paz. Quero que vocês prestem bastante atenção sobre esses símbolos da paz, tá certo? Um dos símbolos da paz, pessoal, é a pomba branca com ramo de oliveira. Tá? Essa pomba com ramo de oliveira, ela é um símbolo de paz e harmonia. Agora, qual o significado que ela tem? Por que ela se tornou um símbolo de paz? Essa pomba, pessoal, ela se torna um símbolo de paz devido à história, né, que está lá nas escrituras, na palavra, na Bíblia, do grande dilúvio, na época de Noé, que choveu 40 dias e 40 noites, Deus havia destruído a terra com água, eu creio que vocês já ouviram falar nessa passagem da Bíblia, né? Então, ali Noé solta uma pomba, e quando ela volta, ela aparece com uma folha de oliveira no seu bico. Ali estava indicando que a vida estava a regressar à terra, que eles já poderiam sair da arca junto com os animais para dar continuidade à vida aqui na terra.
Aí por isso que ela se tornou um símbolo também de paz. Entenderam? Outro símbolo seria o arco-íris, né? Que une o céu e a terra, que vai significar também harmonia, que é a paz de Deus com o universo, com os homens. Aonde após esse dilúvio, o arco-íris aparece como sinal de Deus, né? Que nunca mais iria destruir o mundo com água. Bom? E a bandeira branca, que nós também já conhecemos, né? Que é um símbolo usado para representar a paz mundial entre os povos. Eles levantavam a bandeira branca em sinal de se render, de finalizar, de acabar ali o conflito, também é outro símbolo. E os anéis olímpicos também, né, que são os 5 anéis, que retrata a união dos continentes, que vocês podem estar aí, né, revendo que continentes são esses. Aí então, para finalizarmos a nossa aula hoje, nossa videoaula de revisão, tá? Seja a mudança que você deseja ver no mundo, Gandhi já falava isso, porque muitas vezes nós queremos a mudança, mas nós não queremos mudar. Queremos ver as pessoas ser solidárias, mas nós não somos solidários. Queremos ver a paz no mundo, mas nós não contribuímos para que aconteça e haja essa paz, não é assim no mundo? Então, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Comece por você. Então, espero ter contribuído com vocês, que vocês possam estudar, revisar as nossas videoaulas, tá? Alguma dúvida, vocês já sabem onde nos procurar, que vocês realmente possam dar continuidade aos estudos de vocês, que vocês possam tirarem boas notas, tá certo? Ok? Se nós estivermos aí com as nossas aulas ao vivo, eu iria perguntar se vocês teriam alguma dúvida. Mas eu creio que se dúvida ocorrer, vocês vão lá para o tópico Tira Dúvida, né? Irão nos procurar lá e nós iremos dar mais suporte para vocês. Mas é importante ler, tá? Buscar outros conhecimentos, porque o que vai ser mais importante na prova de vocês, dentro do que nós revisamos na aula de hoje? Nós falamos aqui de cidadania. Então, leiam bastante, procure saber outras fontes sobre a questão da cidadania. A solidariedade, essa diferença de ser solidário para ser uma pessoa caridosa, né? E falamos também da cultura de paz, que é tão importante, né? Essa paz que as pessoas tanto procuram. E quando nós falamos da cultura de paz, nós estamos falando de um mundo sem guerras. Lembrando que a verificação de vocês de ética sempre é uma verificação, né, que faz com que você venha a refletir, a pensar, tá, em ações diferenciadas. Nada vem de mão beijada, tá certo? Então, vocês precisam aí se debruçar no material de vocês, revisa a videoaula, porque todas estão lá. Se precisar revisar novamente a videoaula de revisão, assista 2, 3, 4, 5 vezes se for preciso, tá bom? Que vocês realmente possam aí ter uma ótima verificação e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.